Na aula passada eu tratei resumidamente de coeficiente de correlação linear, falei sobre testes de hipótese para verificar a, a presença de uma relação linear entre duas variáveis. Obviamente eu não tratei o assunto exaustivamente, então eu recomendo que vocês peguem o livro de estatística, especialmente o livro de estatística do Triola, e leiam o capítulo correspondente, né, sobre correlação e regressão, porque aqui eu não tenho muito tempo de falar de estatística nessa playlist, né? Porque o foco é a prática de regressão linear usando o R no RStudio. Então vamos ver aqui o que nós temos de conceito-chave para essa aula. Então encontraremos a equação da reta que melhor se ajusta aos dados amostrais emparelhados. Essa equação deve descrever a relação algébrica entre as duas variáveis, considerando que a gente tem uma relação linear, né? Então vamos ver aqui o que é essa regressão, né? Então a equação de regressão ela expressa a relação entre a variável independente x e a variável dependente y. A equação que você obtém é essa aqui. Esse chapéuzinho em cima do y é para enfatizar que você pode usar essa equação da reta para obter, digamos assim, ou para prever valores de y, uma vez que você tem os valores de x, né? Como é que você calcula o coeficiente os coeficientes lineares e angulares, né? Aqui tem a fórmula, né? Não estou muito preocupado nesse momento com as fórmulas de cálculo de coeficiente linear e angular, porque o computador faz isso para nós, ou a calculadora, como queiram, né? Então, aqui você tem a equação da reta, né? A equação da reta de regressão, onde x aqui é a variável independente e y seria o valor predito, esse y com chapéu, né? O valor predito para a variável dependente. Você usa a reta de regressão para prever, fazer previsões, né? Então, B0 e B1 são os coeficientes lineares e angular, coeficientes amostrais, né? Então, nós sempre nos baseamos em dados amostrais, né? Então, isso aqui é válido para os nossos dados amostrais. Se você tivesse acesso a todos os valores de x e y para a população, você teria os dados aqui populacionais, né? Então, vamos tentar ir à prática agora. Deixa eu abrir aqui um novo... Aqui eu testei o código, obviamente, né? Vou abrir aqui um novo script. Deixa eu limpar isso aqui. Script. Eu posso salvar esse script com algum nome, tipo regressão simples. Regressão, já tem um aqui. Regressão simples 2, né? Então eu preciso de um conjunto de dados aqui. Nós vamos carregar esse conjunto de dados. Eu já estou aqui no meu diretório corrente. Então eu vou usar o read.csv. Então eu vou criar um objeto que eu vou chamar de dados. Dados igual read.csv, entre aspas o nome do arquivo, que eu acho que é salários.csv. Ctrl Enter, né? Executei aqui. E aí eu tenho duas colunas apenas, né? Então a coluna à esquerda corresponde ao tempo de experiência numa dada carreira, e a segunda coluna corresponde ao salário para essa dada carreira, né? Então você está trabalhando com dados bivariados. Então, você pegou uma dada profissão, interrogou as pessoas, perguntou quanto tempo de experiência e qual o salário, e aí você montou esta tabelinha aqui, né? O que mais que nós temos agora, né? Vamos trabalhar aqui. Uma coisa interessante é que nós vamos usar os pontos, parte dos pontos, para criar a reta de regressão, digamos assim. Só que nós precisamos verificar se essa equação de regressão é suficientemente boa para fazer previsões. Então, o que nós fazemos é separar o conjunto de
os dados aqui, esses 30, veja que são 30 pontos. Nós vamos separar esses 30 pontos em dois conjuntos. O chamado conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Com o conjunto de treinamento, você vai fazer a regressão linear, vai obter os coeficientes B0 e B1, ou seja, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Obviamente você vai analisar o coeficiente de correlação linear para ver se faz sentido, né? Se existe efetivamente uma relação linear entre as variáveis. Então há diferentes métodos para você separar o conjunto de dados no conjunto de treinamento e no conjunto de testes. Nós vamos usar aqui a biblioteca CA-Tools, que você pode instalar. Então aqui nós vamos usar a biblioteca, eu já instalei, né, CA-Tools. Se você não instalou, você executa esta linha aqui, install.packages, entre aspas, CA-Tools. Então eu executo aqui e eu vou executar esse comando aqui, setSeed. Eu posso colocar set.seed. Posso colocar qualquer número aqui, tipo 2, 3, 1, sei lá. Eu invento um número aí e coloco aí, qualquer um tá valendo, tá? Faz parte do processo aqui, não sei explicar exatamente o porquê. E agora nós vamos separar o conjunto de dados. 2/3 das amostras farão parte do conjunto de treinamento e 1/3 das amostras farão parte do conjunto de teste, do conjunto de validação, porque uma vez que você tem faz a sua regressão linear, você precisa verificar, validar o modelo, verificar se o modelo serve para fazer previsões. Então nós vamos criar aqui um objeto chamado split. Vou chamar de split, mas eu poderia chamar de qualquer outro nome igual. Eu vou ter que usar o comando sample.split, e aqui dentro eu vou pôr o meu x, né, o meu eixo x, que está aqui no objeto dados, né? Quem é o meu eixo x? Anos de experiência, tá? Anos de experiência. Então eu vou fazer o seguinte, ó, dados, cifrão, anos de experiência, esse é o meu x, e eu vou usar uma relação de 2/3, né? Então eu vou usar aqui split ratio 2/3. Que quer dizer isso? 2/3 dos meus dados vão ser usados para calibrar o modelo, né? Então você vai ter o seu conjunto de calibração e 1/3 para validar, para verificar se o modelo serve para fazer previsões. Executei aqui, tá aqui é o split, né? Que é digamos assim, tem variáveis lógicas aqui. E agora eu vou criar então o conjunto de treinamento e o conjunto de validação. Então, conjunto de treinamento. Qual comando que eu vou usar? Bom, vou criar um objeto que eu vou chamar de training. Ou, quem sabe, treinamento. Treina, tá bom, né? Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou usar o comando subset, meu comando de dados aqui, e vou por aqui, vou pegar, o que eu tenho aqui nesse split, né? Só para dar uma espiada aqui, eu vou executar aqui no console split, tá aqui, né? False, 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 true, enfim. Eu vou pegar os valores true, que correspondem a 2/3 aqui desses valores, né? Então, como é que eu coloco aqui? Split equals true. Então, eu já tenho aqui o meu conjunto de treinamentos. Veja que são 20 linhas, ou seja, 20 dados amostrais vão ser usados para o treinamento, né? Criar a reta de regressão, né? Para a gente, tipo uma reta de calibração, né? Em química. E agora nós vamos criar o conjunto de validação. Então, por aqui, conjunto de validação. Então,
Então vou chamar de valida. Valid. Valida igual subset, vou usar a função subset, a mesma matriz de dados, só que agora, lá no meu objeto split, eu vou pegar os valores false, então F. E aqui eu tenho aqui meu conjunto de validação, que são 10 valores, né? Eventualmente, você precisa fazer um pré-processamento dos dados. No futuro eu vou fazer uma videoaula sobre pré-processamento de dados. Por quê? Porque, por exemplo, ó, você tem aqui anos de experiência. Anos de experiência é um valor que vai aqui entre, digamos, 0 até 10 e alguma coisa, 20 no máximo. Enquanto que o salário é expresso em uma grandeza completamente diferente, tipo R$ 1.000. Então você vê aqui que são valores muito maiores do que o ano de experiência. Então, muitas vezes, para fazer a análise estatística, você tem que fazer um pré-processamento, como, por exemplo, centrar na média, auto-escalonar, algum tipo de pré-processamento. Mas aqui eu não vou focar no pré-processamento porque a própria função que nós vamos usar para obter a equação da reta já faz isso automaticamente. Nós vamos usar a função ln para fazer a regressão linear. Né? Você quer saber mais sobre essa função? Então, interrogação ln. Executa e vai aparecer aqui no help, né? Alguma coisa para você ler e aprender mais sobre a função. O que nós temos aqui? Fórmula, né? Você vai ter que colocar a fórmula, os dados, pesos, se for o caso. O que mais aqui? Bom, você lê aí. Então a gente vai pegar aqui a parte básica, por enquanto, né, dessa função. Né? Então vamos lá. Como é que eu vou chamar os coeficientes? Vou chamar simplesmente de coeficientes. Então aqui eu vou criar os coeficientes da regressão. Né? Coeficientes. Vou chamar de coeficientes. Coeficientes igual. Então esse é o objeto. Né? Qual a função? LM. LM? LM. Abro aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu preciso colocar uma fórmula, né? Então, fórmula igual. Salário vai ser o X, né? Então, salário. E eu coloco esse tio aqui, e em seguida a variável Y. Então, anos, experiência. Que são os nomes aqui das variáveis nas colunas. Tá vendo aqui? Anos, X é o... Deixa eu pensar aqui, X... Vamos fazer o seguinte, vamos pôr anos de experiência como X, né? Na verdade que é o Y primeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dados, fórmula, eu acho que vai o Y primeiro, tá? E qual matriz que nós estamos usando? Data igual... qual é o nome? Treina, né? Executo. Tá aqui, ó. Tá aqui os coeficientes estão aqui. Eu posso dar uma olhada usando a função summary. Vamos lá, summary, coeficientes. E aqui está, o que nós temos aqui? Será que ele calcula o coeficiente de correlação linear? Dá uma olhada aqui. Aqui está a fórmula. Ele dá o coeficiente de correlação linear ajustado aqui. Mas enfim, vamos tomar como esse valor de coeficiente de correlação linear bastante elevado, mostrando uma forte correlação entre a variável anos de experiência e a variável salário, né? E agora nós podemos usar esses... Aliás, outra coisa aqui, intercept. Intercept é o coeficiente linear, o intercepto. Veja que o erro aqui é pequeno em relação ao valor do intercept aqui. E esse aqui é o coeficiente angular. O erro também não é consideravelmente grande. Esses valores de P aqui, do valor P, né, que é uma probabilidade, quanto menor, melhor.
Então você tem 3 estrelinhas aqui do lado, indicando que estão bem abaixo do nível de significância, indicando então que o coeficiente linear e angular, digamos assim, é estatisticamente significativo. Então isso é bom. Quanto menor esse valor P, especialmente tem que ser menor que 0,05, né, que é o nosso nível de significância. E agora podemos usar o modelo para fazer predições, né? Como é que a gente faz predições, previsões, né? Então, eu vou criar um objeto que eu vou chamar de y predito com um conjunto de validação. Então, eu vou usar a função predict. Os dados estão lá no objeto coeficientes, é isso. E os novos dados que eu vou usar é o new data, como que eu chamei aqui a validação? Valida, né? Valida. Executo. Como é que eu posso comparar, então, os dados preditos para esse conjunto de validação com os dados reais, para ver se o modelo de regressão está funcionando. Então, eu vou criar um objeto chamado compara, e nesse objeto eu vou concatenar colunas, então vou usar cbind. Nós usamos essa função no passado. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o conjunto de validação, né, que eu chamei de valida, e vou acrescentar esse vetor aqui predito, tá, que eu já criei. Vou executar. Vamos ver aqui. Como é que eu chamo? Para, né? Certo aqui. Então você tem aqui, ó, salário real e o salário predito pelo modelo de regressão. Em alguns casos ficou bastante próximo, em outros casos não, mas é assim que a coisa funciona. Afinal, é um modelo de regressão. Para a gente entender essas diferenças entre o valor real e o valor predito, seria interessante observar os gráficos. A aula está um pouquinho longa já, eu vou deixar para mostrar a parte de gráfico na próxima aula. Até lá!